Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Olá, sedentos por conhecimento. Meu nome é Messias e eu vou aqui te guiar e ensinar durante esses vídeos os seguintes assuntos, ou tópicos, se preferirem: a variedade dos tipos de números, propriedades dos números, a relação com os gráficos, lidando, melhor dizendo, com equações e desigualdades, apresentando radicais e expoentes. Tudo isso fará parte dessa nossa jornada no aprender da matemática, da física, de outras matérias que irão ser necessárias para justo procedimento, engajamento e desenvolvimento no curso de Engenharia de Minas, que é o que eu faço, mas que também será útil para você, a qual faz algum curso que envolva essa parte de exatas. Antes de mais nada, esta é uma aula se tratando de pré-cálculo, ou seja, é algo que vai vir antes do pré-cálculo, que é algo que eu apresentarei na próxima aula. Por isso é necessário tais tópicos. Então, antes de mais nada, comecemos por então a variedade dos tipos de números. O que é que eu quis dizer quando eu coloquei esse tópico aqui? Eu quis dizer que é necessário vocês terem em mente que existem tipos de números, os conjuntos, melhor dizendo. Essa palavra é similar na mente de vocês? Espero que sim, uma vez que vimos isso tanto no final do ensino fundamental, lá pelo nono ano, bem como no ensino médio também, no primeiro ano e tudo mais. Então, para quem não lembra, existe conjuntos numéricos. Existe o conjunto dos naturais, aquele que tem, por exemplo, o 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Por incrível que pareça, há uma discussão sobre essa questão do zero ser considerado um número natural. Mas enfim, tudo isso daqui equivale à questão dos números naturais, o que são esses daqui. São os inteiros naturais, que são 0, 1, 2, 3. Mas tá, Messias, sem ser este, tem quais também? Quais são os próximos? Vocês com certeza devem lembrar dos inteiros, que são os negativos, os números inteiros negativos, mais o zero, mais o número inteiros positivos. Que no caso eu me refiro a quem? Aqui tem reticências. Menos 3, menos 2, menos 1, aí 0, 1, 2, 3 e tudo isso. Todos esses daqui fazem parte dos inteiros, ok? Que na verdade é representado pela letra Z. Continuando. Sem ser o número dos inteiros, tem o número dos racionais, que nada mais são do que números fracionários, a qual tem uma dízima periódica ou não, uma dízima exata também. E sem ser o número dos racionais, existe o dos irracionais. Estes não possuem seu valor conseguido, resumido em uma fração. Ou seja, não dá para resumir em uma fração. Querem um exemplo? O número π. Ele é um número irracional. Já um número racional, aqui é o irracional, tá bom? Irracional. Já o número racional, por exemplo, seria um terço. Um terço. Um terço é um número racional, nesse sentido. E agora, continuando. Sem ser essa questão desses conjuntos que eu já citei, ainda tem um conjunto que engloba todos esses juntos, que é o conjunto dos reais. Vou botar o i de racional aqui. O conjunto dos reais, que engloba todos esses juntos. Seja o Rzão, o R de rainha, enfim. Tendo esses reais, agora vem algo incrível: os números imaginários. Caso não lembrem, os números imaginários são números a quais são a raiz quadrada de um número negativo. É isso que escutaram mesmo, a raiz quadrada de um número negativo. E sem ser isso, ainda tem o conjunto dos números complexos, que nada mais são do que a soma ou a diferença
entre número real e número imaginário. Entre um número real e um número imaginário, perdão. Continuando. E digo mais, as operações que se dá para fazer com a variedade desses tipos de números e a ordem também, a qual é para ser feita, pode ser resumida numa palavra. Como assim numa palavra? Exatamente. Que palavra é essa? É a palavra pembas. Pendas, perdão. Parêntese, exponenciação, expoente, melhor dizendo, multiplicação, divisão, adição e subtração. Quando eu falei que a ordem também é cor, também dá para ser comparada, é no sentido de quê? No sentido de que, por exemplo, como se uma equação estiver a questão da multiplicação e divisão, ambas nela ali na equação, você deve resolver primeiramente, claro, da esquerda para a direita. Da mesma forma, a adição da esquerda para a direita. Não, nunca façam na forma do seu querer, achando que vai ser mais fácil o primeiro somado, depois subtrair isso e aquilo. Não façam isso, tá ok? Pois bem, dito isso, continuemos. A propriedade dos números. A propriedade dos números. Sobre essa parte, não irei mentir. Existem muitas propriedades, mas quero passar a registro as que muitos sei que são importantes terem consigo. Então guardem muito bem no seu coraçãozinho. Primeiramente, a propriedade comutativa. Como assim, Messias? A propriedade comutativa. Eu vou puxar novamente aqui, desta forma. Eu vou escrever aqui o nome só rapidamente para então não perdermos tempo. A propriedade comutativa. Ela indica o seguinte, percebam o seguinte exemplo. Seja A e B, dois números reais, tanto na adição quanto na multiplicação, a ordem dos números não alterará o resultado. Como assim? Simples. Olhe o seguinte exemplo. Vocês concordam que A mais B é igual a B mais A? Que o que eu fiz aqui foi somente inverter as colocações na então equação? Concordam? Se sim, perfeito. Isso, como ele bem disse, ocorre tanto na adição quanto ou barra i na multiplicação. Da mesma forma, eu poderia dizer desse jeito. Vocês concordam que A vezes B é igual a B vezes A. Ai, Messias, mas eu não concordo. Como assim tu não concorda? Vejamos o seguinte exemplo. 2 vezes 1. 2. 1 vezes 2. Perdão, eu fiz o contrário aqui. 2 também. Então, eu só fiz alternar os membros. Tá certo que eles estão com os mesmos sinais, que no caso seriam o positivo, e isso importa bastante. Continuando. A próxima propriedade, no caso, seria a associativa. Essa já vai envolver 3 valores, mas é quase que a mesma coisa que a comutativa, no sentido de que a ordem aqui também vai ser indiferente, uma vez que todos ocorrerão o mesmo fenômeno. Que fenômeno é esse? Antes de mais nada, deixa eu me escrever aqui. Associativa. Pronto. Suponhamos que os mesmos A e B estão aqui, sejam B e A números reais, A, B e C números reais. Aqui é um B, tá bom, gente? E esse está somando com C. Vocês concordam que o resultado dessa soma aqui, tanto de A com B para depois somar com C, será igual ou a mesma coisa de que eu somar A com C e depois somar com B. Percebam que eu somente troquei de local B e C. Essa é uma propriedade associativa. E ela como eu bem disse, ela é muito parecida com a comutativa, no sentido de que ela é aplicada também à questão do mais ou barra i de multiplicação também. Então eu poderia reescrever isso aqui, botando A vezes B, entre parênteses, claro, vezes C. E isso seria igual ou a mesma coisa também do que A vezes C vezes B. Entende? Isso é importante ter em mente.
E última propriedade que eu quero mostrar para vocês e que também não perde em sinal de importância é a distributiva, a nossa velha distributiva. Por quê? Essa propriedade é importante destrinchar. Por causa que graças a ela conseguimos encurtar, realmente encurtar, facilitar a linha de raciocínio enquanto estamos fazendo grandes contas, tanto no seu inverso, ou seja, pegar um valor comum a todos os termos ali e deixar em evidência, quanto o inverso desse inverso, que no caso seria distribuir. Por isso que tem o nome de distributiva. Deixa eu só me escrever aqui. Ela indica o seguinte, lembrem-se, vocês concordam que se eu tiver B multiplicando valores que aqui dentro estarão, por exemplo, A mais C, vocês concordam que isso será a mesma coisa que eu estar dizendo que eu estou multiplicando B com A mais B com C. E isso, dizendo matematicamente, mostra que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Entende? Espero que sim. Se sim, vai ser melhor ainda, porque vamos partir para o próximo ponto, que é a relação com os gráficos. Mas antes de continuar, eu quero dizer que a existência de outras propriedades, a qual eu não citei aqui, não significa dizer que elas são difíceis não, tá bom? Então, tirem essa questão da cabeça. Matemática não é difícil nesse sentido, no sentido das propriedades e tudo mais. Eu deixei de citar outras propriedades aqui, ou seja, para encaixar nessa folha, por mera questão de inutilidade, por saber que vocês sabem. Quer ver um exemplo? Por exemplo, existe a propriedade multiplicativa do zero, que se diz que qualquer número real multiplicado por zero é zero. Ou seja, eu tenho R$2, multiplico por zero, é zero. Eu tenho R$3, multiplico por zero, é zero. Ou seja, vocês com certeza sabem que tudo que é multiplicado por zero é zero. E tudo que é multiplicado por 1 é 1. E adivinhe, ambas são propriedades. E eu enxerguei que era inútil, claro, dizê-las, ou melhor, reafirmá-las aqui, só comendo tempo do vídeo. Desde já, deixa eu continuar. Próximo tópico, a relação com os gráficos. É aqui que torna um pouquinho mais interessante, principalmente para fugirmos um pouco da questão só do escrito, papel, 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 papel. Por quê? Por causa que esse tópico não é menos importante que os demais, mas sendo requisitado nele um pouquinho de mais atenção. É aqui que colocaremos expressões matemáticas em formato visual. Então, através das mesmas, será possível interpretar, estabelecer linhas de raciocínio ou estabelecer linhas de raciocínio para um problema, só completando, claro, ou então também fazer coisas como essa. Continuando, a questão do plano cartesiano. Eu creio que já ouviram falar, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio também. O plano cartesiano nada mais é do que a interseção de um eixo vertical, a qual conhecemos como y, ao eixo horizontal, assim, ó, a qual conhecemos como x, em um ângulo de 90 graus, claro. Essa ação gera 4 quadrantes. Como assim 4 quadrantes, Messias? Aqui, percebam, ó, quadrantes são essas partes, ó. Gerou 4 quadrantes. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. É isso que ele quer dizer com quadrantes. Mas continuando. Esses são compostos por... Espera, deixa eu me ver. Quadrantes, tá certo, expliqueizinho, bonitinho. Nesses quadrantes vem a aparição de pontos. Como assim pontos? Com certeza vocês já viram isso daqui, ó. Pontos. Pontos aqui. Pontos aqui. Por quê? Vem a aparição desses pontos? Porque esses pontos nada mais são do que
compostos, na verdade, por algarismos provindos tanto do eixo x quanto do eixo y. E eles são coordenadas. Graças a isso é possível estabelecer, graças a essas coordenadas, é possível estabelecer exemplos padrões para melhor construir, por exemplo, uma linha de dados. Exemplo, eu estou numa empresa a qual eu estou fazendo análise do gráfico de produção de uma empresa e vejo que, claro, a relação entre diferentes fatores aqui presentes importa, mas aqui eu não vou citar. Continuando. E eu vejo que a questão da produção tem um gráfico bonitinho, que, indicando isso daqui, no caso, no sentido crescendo para lá. E você sabendo interpretar, sabendo que essa linha, na verdade, é a junção de vários pontos relacionados às coordenadas então vistas pela relação do eixo x para o eixo y, vocês melhores saberão ter em mente isso e logo mais interpretar também. Mas, continuando. Um jeito fácil de entender essa questão dos pontos e a importância de tal é, por exemplo, na antiga brincadeira Batalha Naval do antigo programa Bom Dia em Si. Qual eu me refiro? Essa daqui, em que você escolheria uma letra e um número. B5. Entendes? Pois pronto. Agora vamos lá. Uma parte importante dessa relação com gráficos é a própria palavra relação. Pois relação é o conjunto de pontos que pode ser grafados em um plano coordenado. E cada relação é como um computador, que expressa o valor x como entrada e o valor y como saída. Você sabe que está lidando com uma relação quando esta está entre chaves e tem um ou mais pontos dentro. Lembrem-se, pontos é isso aqui. E do que é feito um ponto? Ponto é feito pelo o algarismo vindo de x e o algarismo vindo de y. O que ele está dizendo que uma relação é um conjunto de pontos que podem ser grafados em um plano coordenado é o seguinte, por exemplo, visualmente é isso daqui. Aqui eu fiz uma grande relação entre tais pontos, de tal forma que eu os liguei para melhor interpretar. Mas escrito seria como? Seria como dizer assim, R de relação é igual, aí está aqui a chavezinha que ele falou, os pontos do então plano cartesiano que eu tracei nessa relação, porque eu estou estabelecendo uma relação. E é isso. Lembre-se, cada ponto aqui corresponde a interseção de algarismos vindos do eixo x e do eixo y. É importante ter isso em mente, por causa que logo mais vocês poderão entender a questão do domínio e do intervalo. Por exemplo, vamos dar valores a tais números. Eu vou supor que aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Aqui é o 1, 4, 5 e 6. Então, como eu disse, esse primeiro ponto aqui, como ele é a interseção dos algarismos provindo desses dois eixos, então ele será um par coordenado a qual as suas respectivas coordenadas serão 1 e 4. Tá bom, Messias. E o próximo? O próximo terá como coordenada 2 e 5. O próximo terá como coordenada 3 e 6. Por que eu estou estabelecendo isso para vocês? Por causa que assim melhor posso dizer o seguinte, melhor explicar o domínio e o intervalo que eu quero dizer. O domínio será os valores de entrada, ou seja, aqui será o 1, o 2 e o 3. Por quê? O domínio será esses valores. Por que eles serão esses valores? Por causa que percebam que todos esses valores são valores que estão aqui no eixo x. E tendo isso em mente, vocês terão em mente que o domínio de uma relação são os valores provindos de x, colocados em ordem crescente do menor
para o maior, ou seja, aqui vai ser 1, 2, 3. E quanto à relação, será valores provindos do eixo y também em ordem crescente, ou seja, 4, 5, 6. Por que eu falei isso? Porque percebam, intervalo, porque percebam o seguinte, se todos os valores de entrada provindos de todos os valores de entrada que são o domínio da relação são provindos de x, eu logo posso tirar a conclusão de que todos os valores de x são domínio, enquanto todos os valores de y são intervalo. Então sintetizem isso na sua mente, por causa que assim, quando falarem, quando pedir para vocês fazerem gráficos, quando estiverem a interpretar, interpretem sempre com a questão, guardem no coração. Domínio é a variável x e intervalo é a variável y. Mas tudo bem. Agora, alguns pontos muito importantes dessa relação com os gráficos, que é a questão do achar a distância entre dois pontos. Isso, acreditem no que eu estou dizendo, tipo, achar a distância entre dois pontos, vou desenhar melhor aqui. Bem como também o ponto do meio e, por último, a inclinação de uma linha. A inclinação de uma linha, sim, Messias, a inclinação de uma linha, ou também chamado coeficiente angular. Apesar do nome, pessoal, eu garanto-vos, é fácil. Fácil, facinho. Moleza, eu acredito na capacidade de vocês. Aqui, você já sabe, a parte y, aqui a parte x. Primeiramente, vamos dar valores ao nosso plano cartesiano aqui. Aqui vai ser ponto 1, ponto 2, 3. 1, 2, 3. Ok, Messias, tá, você acabou de dar valores. E eu com isso. Por que eu fiz esses valores? Por causa que eu vou fazer pontos aqui. No caso, vou fazer um ponto aqui e um ponto bem aqui. E agora, tendo esses dois pontos, eu vou querer saber de cara mesmo, qual é a distância daqui até aqui. Oxente, como é que eu vou saber disso? Eu não nasci sabendo disso. Como é que eu vou saber disso? Mas você sabe sim. Quer ver que você vai saber? Lembram de um carinha chamado Pitágoras? Pois é aquele Pitágoras que diz que o quadrado da hipotenusa é igual a soma ao quadrado da soma dos catetos. A soma ao quadrado dos catetos. Assim, pessoal. Isso, claro, aplicado no triângulo retângulo, que é o que eu quero dizer, viu? Entende? Pronto. Por que eu tornei a apelar para Pitágoras? Por causa que aqui não será muito diferente do exemplo de Pitágoras. No sentido que, vejam o seguinte. Que os valores desse ponto aqui serão respectivamente 1 e 1, tanto para o x quanto para o y. Bem como, e os valores aqui serão também a questão do 3 por x e 3 por y. Então percebam que a distância desses dois pontos aqui, independentemente de quanto mais inclinado eles estejam, quanto menos inclinado eles estejam, ele acaba por ser um triângulo retângulo. Por que, Messias, eles são um triângulo retângulo? Por causa que aqui, ele forma um ângulo de 90 graus. Nesse sentido aqui, a diferença entre os valores de x, eu vou chamar esse ponto aqui de x duas linhas, e esse ponto aqui de x uma linha. Pronto. Por causa que a diferença entre o x do ponto x duas linhas por x do ponto x uma linha é de exatamente o valor da aresta, o valor do cateto aqui, enquanto esse daqui
e os juntos, percebam que juntos, tanto o do eixo x quanto do y formam um ângulo de 90 graus. E isso é importante. Por que é importante? Por causa que se eu sei o valor daqui e se o valor daqui, o que é que eu estou esperando para então utilizar o nosso velho teorema de Pitágoras? Realmente, não sei o que é que você está esperando. Vamos utilizar agora então. Vamos lá. Só estou ajustando aqui. Primeiramente, aplicando tudo mais, sabendo que a gente está a procurar a hipotenusa, que é esse valor aqui. Percebam, pessoal, segundo a nossa linha de raciocínio. Para eu achar então a hipotenusa, eu elevo os valores dos catetos ao quadrado e somo-os. No caso, por exemplo, esse daqui a gente descobriu que 3 menos 1, 2. O intervalo daqui para cá é 2. Então esse é o valor de um dos catetos, 2 ao quadrado. Mais o valor daqui até aqui, 2. Também, né? Porque 3 menos 1, 2. Quanto é de 1 para 3? Eu vou quantas casinhas? 2. Então por isso é 2. Então 2 ao quadrado também. 4 mais 4, 8. Então acaba que no final, a então resposta será a raiz de 8. Aí você pode fatorar, claro. Pode e deve. Fatorar como assim? Explique aí. Fatorar é você pegar assim, ó. 8, dividir por 2, 4, dividir por 2, 2, dividir por 2, 1. Chegou no 1, parou. E esses valores aqui, vocês percebam que se eu multiplicar eles, eles vão ser o equivalente a 8. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 8. Mas então, se eu multiplicar esses dois aqui, concordam que será 2 ao quadrado, não é? Sim. E por justo ser 2 ao quadrado, eu muito facilmente posso colocar aqui 2 ao quadrado vezes 2. Esse daqui, ir realizando uma das propriedades da radiciação, que é essa daqui, ó, por exemplo, se estão multiplicando embaixo da raiz, você facilmente pode separar. E separando-as, ou seja, 2 raiz de 2 vezes a raiz de 2, 2 raiz de 2 ao quadrado, perdão, vezes 2 raiz de 2, você cancela esse com o índice, sobrando somente 2, aqui vem para cá. E esse fica aqui ainda, né, porque não vai cortar. E acaba que achamos o valor da distância. Tá, Messias? Eu entendi que a distância você consegue jogar o teorema de Pitágoras e resolver. Mas como é que eu faço para achar o ponto do meio? Pessoal, o ponto do meio, deixa eu só desenhar aqui porque ele está um pouquinho poluído. O ponto do meio desses pontos é o ponto equivalente aqui, ó. Como é que eu faço para achar esse ponto? Esse bendito ponto, o que pode parecer muito difícil, mas não é. É a cor mais fácil. Observem o seguinte. Vocês concordam, como eu bem disse, que aqui é o ponto 1. Eu vou trocar de caneta. Concordam que eu disse que aqui é o ponto 1. E aqui é 1 também. Aqui é o 3. E aqui é o 3 também. Perceba. Por quê? Tendo isso em mente, vocês concordam que para achar o valor do ponto do meio, é só eu pegar o meio de cada um dos eixos. O que está entre 1 e 3? 2, certo? 2. O que está entre 3 e 1? 2 também, no eixo dos y, claro. Então, eu concordo que o valor que terá esse ponto é 2 e 2. Pronto, acabou, fácil. Isso você resolve com raciocínio, algo que é legal para matemática. Mas se vocês fizessem fórmula, eu poderia dar também aqui a fórmula, que é... Mas eu vejo que é inútil. Para que decorarmos fórmulas se podemos seguir uma linha de raciocínio? Né? É muito melhor. Então, continuando. O último tópico. A inclinação de uma linha, ou também chamado coeficiente angular. O coeficiente angular, pessoal, se lembra que eu fiz esse triângulo retângulo aqui? Esse triângulo retângulo? O bom que eu fiz esse triângulo retângulo aqui, porque assim vocês conseguem entender. O que ele chama de coeficiente angular é realmente o ângulo. Que ângulo, Messias?
esse ângulo aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui rapidamente. O que ele chama de coeficiente angular será esse ângulo aqui. Ou seja, tá aqui o meu eixo Y, tá aqui meu eixo X. Só supondo, galera, meus espectadores. Pronto. O que ele nada mais está pedindo é para eu achar esse ângulo. E como eu acho esse ângulo, Messias? Aí façamos igual para descobrir a tangente de um ângulo. Pegue o valor do cateto oposto e divida pelo cateto adjacente. Só isso. Só isso. Claro, tem fórmula também, tipo, para isso daqui. Porém, eu não vejo a necessidade de, então, mostrar-los tal fórmula, sendo que, vamos supor os pontos. Lembre-se, os pontos estão aqui, ó. Pontinho aqui e o pontinho aqui. Tal ponto diz a mesma cor. Vamos supor a mesma cor do outro. Tal ponto diz que aqui é o 3 e aqui é o 3. Aqui é o 1 e aqui é 1. Perdoem-me a questão de escala e tudo mais, de perfeição. Não tá tão bonitinho assim. Mas continuando. Tendo isso em mente, já podemos, conforme o que eu disse, fazer a questão do cálculo. Eu saberei então que a medida desse cateto oposto ao ângulo será a diferença desses dois y aqui, dos dois pontos, tanto do mais externo quanto mais interno, ou seja, 3 menos 1, 2. O valor desse cateto aqui é 2. Já o valor desse daqui também é a mesma coisa, ou seja, 3 e 1. No caso, os valores do x desse ponto e o valor do x desse ponto. Subtraio-os e encontrarei a distância entre eles. E, coincidentemente, essa distância é o cateto oposto. Então, continuando. A diferença de 3 e 1, 2. Tá, então, o cateto oposto ao ângulo, 2. O cateto adjacente, 2. 2 por 2, igual você utiliza para resolver, por exemplo, para achar, melhor dizendo, um ângulo tangente. 2 por 2, 1. Então, o coeficiente angular aqui será 1. Ah, Messias, e o sinal? Não tem sinal. Não tem. Esse é o legal. Agora, continuando. Vamos lidar agora com equações e desigualdades. Não se assustem com o nome. Por incrível que pareça, é fácil. E aqui, só para terem uma noção, irei resolvê-la só nessa parte aqui, ó. Se duvidar, só nessa partezinha bem pequenininha aqui. Por quê? Por causa que coisas que eu vou falar serão básicas e que vocês já viram. Exemplo. Numa operação de desigualdades é tudo aquilo que não é igual. Ou seja, aqui tem 2 e aqui tem 3. Vocês concordam que eles são iguais? Não. Então aqui há uma desigualdade. E tendo em mente isso, que na desigualdade utilizaremos sinais do tipo maior que, menor que, maior ou igual a que, menor ou igual a que. Claro, gente, aqui eu estou fazendo aleatoriamente, mas dependendo do sinal, bem como referência que você está tomando, você muito bem pode dizer uma coisa. Exemplo. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. X é maior que y, ou y é menor que x. Ou x é maior ou igual a y, ou y é menor ou igual a x. Tá vendo? É tudo uma questão de referência. E isso é legal. Mas continuando. É importante frisar o valor absoluto. O valor absoluto é um nome muito requintado, mas também entre a gente é conhecido como módulo. Como assim, Messias? Um módulo. Aquele aqui, ó. Módulo é igual a. Por quê? Porque esse módulo terá como número ou equação nele dentro, a qual tanto pode ser positivo ou negativo, não importa, pois ao submeter ao módulo, tornará ambas ocasiões a mesma resposta, ou seja, algo positivo. Ah, se a vida fosse como o módulo, eu com certeza, ao invés de estar devendo R$300 a fulaninho, eu estaria, na verdade, era com R$300
Isso seria incrível. Ou sim, sim. Mas a vida não é como no módulo. Então, agora vamos ao exemplo o exemplo que eu quero passar para vocês, a qual mostrará ambas ocasiões. Eu darei dois exemplos. Um deles tem uma peculiaridade e o outro não. Primeiramente, essa seguinte equação. Então, o segundo, essa segunda equação. Porque eu dei essas segundas equações e se vocês perceberem o que basicamente mudou só foi mente o sinal da desigualdade. Por quê? Por causa que aqui ocorre o impossível. Como assim, Messias, o impossível? Lembrem-se, aqui pode tanto ser um valor positivo quanto negativo, vai dar um valor positivo no final, não é? É. E já aqui, como é que sabendo que aqui vai dar um valor positivo, como é que esse valor positivo vai ser menor que menos 3? Como é que um valor positivo vai ser menor que um negativo? É surreal isso. Não existe. Por isso que esse exemplo aqui já poderia se dar como completamente errado. Erradinho, erradão. Já esse daqui, aí os valores de x aqui não existem, tá bom? Poderia ser qualquer um, porque está tudo errado aqui. Já aqui, o valor de x, do jeito que está aqui apresentada a equação e tudo mais, tenderia ao infinito. Como assim, Messias, ao infinito? Eu posso botar qualquer número aqui. Qualquer mesmo. Me diga um número. Tá. 20. Ok. 2 vezes 20, 40. 40 menos 1, 39. 39 é positivo ou negativo? Não importa. Por quê? Porque está em módulo. Então acaba que o valor sempre vai ser positivo. Pum, 39. 39 é maior que menos 3? Sim. Ai, Messias, mas e se eu colocar um número negativo aqui? Digamos que eu coloque menos 1. Tá, ok, tudo bem, você fala o que você quiser. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Aí já estaria... Ah, não, aí tá certo, menos 3. Aí... Ah, pronto, Messias, menos 3 é igual a menos 3. Então já achei um erro. Erro nada. Esqueceu-se que está em módulo, então no final vai ser 3. E 3, consequentemente, é maior do que menos 3. Por isso que eu quero dizer, pode botar qualquer número que for aí. O número vai dar positivo graças ao módulo e, consequentemente, vai ser maior do que um número negativo. Eu mostrei essas duas ocasiões porque isso era importante frisar. Então, se tiver módulo, ou seja, tem módulo, tem sinal de que o módulo é menor ou igual a um número negativo, ou seja, finge que tem aqui um número negativo. Pode fazer o seguinte, faça sorrindo. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Nem continue, nem perca seu tempo. Agora, continuando. E por último tópico aqui dessa nossa rápida aula, eu vou refrescar ou até mesmo apresentar para alguns os radicais e os expoentes. No sentido de que o radical é aquela casinha que chamamos de raiz. Deixa eu fazer aqui. O radical é essa casinha que chamamos de raiz. E tal radical apresenta um índice. Esse índice indicará a quantidade de vezes que essa raiz precisará ser multiplicada para encontrar o radicando. Lembrando que o radicando é o valor que fica aqui dentro. E a raiz é o valor que está aqui, ó. Exemplo. Raiz quadrada de 16. Ah, não. Pronto, tá certo. Raiz quadrada de 16 é 4. Mas espera. Então, qual é o número que tem aqui que está dizendo a quantidade de vezes que eu tenho que multiplicar o 4 para achar o 16? O número que está aqui, apesar de invisível, é o 2. Então, significa o seguinte. Eu tenho que multiplicar o 4 duas vezes para achar o 16. Entenderam? Espero que sim. Para aqueles que, então,
não são familiarizados com isso. Agora vamos lá. Dentre as propriedades dos radicais, esses daqui, quero mostrar para vocês, por exemplo, essa daqui. X 2 terços. Bem como também essa daqui também. 3 x2. O bom é que é o mesmo exemplo, então já posso engajar um no outro. Antes de mais nada, saibam que aqui está em forma de expoente, ou seja, esse x está elevado a 2 terços. Mas e se eu quiser transformar ele para raiz? Posso? Pode. Você pode, quer ver? Funciona assim, galerinha, prestem atenção. Quem estava embaixo vai para cima, ou seja, vai ficar aqui fora. E quem estava em cima vai para baixo, vai ficar dentro da casinha. Pum. Espero que consigam ver, vou dar um zoom. Pronto. Por que eu fiz isso? Por causa que essa é uma regrinha básica. Eu, quando não entendia muito bem esse começo, eu fazia assim. Pegava 2 dedos meus na fração e girava. Pronto. Com isso eu já saberia que esse que estava embaixo foi para cima e o que estava em cima foi para baixo. De novo. Tchum. Mas caso queiram algo mais fácil ainda, quem está dentro vai para fora, ou seja, fica no topo. Quem está fora vai para dentro, fica embaixo. Tudo isso, claro. E é assim que você vai e alterna e tudo mais. Mas continuando. Esse mesmo exemplo aqui, eu estou utilizando aqui embaixo. Por quê? Porque eu quero explicar outra peculiaridade. É o seguinte. Digamos que a raiz cúbica de x esteja entre parênteses e aqui é elevado a um quadrado. Meu Deus. E agora, o que é que eu faço? Eu vou ter que achar o resultado da raiz cúbica de x para depois elevar ao quadrado? Não. Você pode muito bem jogar esse 2 para aqui para dentro. Jogue para aqui para dentro. Não tenha medo não. Então, acabará no final ficando raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Entendeu? Isso é importante frisar. Agora, continuando. O que acontece se uma raiz estiver no denominador de uma fração? Espera, como assim? Tomara que dê para explicar nesse restinho de folha. O que acontece se uma raiz, digamos raiz de x, estiver no denominador, que é a parte de baixo, de uma fração? Vou botar m de Messias. O que acontece? Acontece que a gente faz o que a radiciação. Foca. Que é o quê? Pegar o denominador, no caso, a respectiva raiz, e multiplicar por uma fração, onde o qual ela esteja embaixo também, ou seja, a raiz de x, e ela esteja em cima também, dando no final um valor. Vamos botar em números mesmo. Digamos, raiz cúbica de... não vou botar número não, que vai que complica. Daqui mesmo dá para explicar. Lembre-se, tem uma propriedade da radiciação que diz que quando você multiplica duas raízes, você só repete a raiz e multiplica os esqueci qual é o nome desse x aqui. Esqueci, gente. Mas continuando. Essa propriedade diz que você repete a raiz e multiplica os números que estão, ou letras, nesse caso, que estão aqui dentro. Logicamente, x vezes x, x ao quadrado. Acabará que, por coincidência, nesse exemplo, como aqui é uma raiz quadrada, e cortarei esse com esse, ficando somente x. Aí x no denominador e m vezes raiz quadrada de x no numerador. Ou transcrevendo aqui, porque já está um pouquinho bagunçado. Essa seria a resposta. Isso se for desse jeito, gente. Agora, e o que acontece se um binominal estiver no denominador, como no exemplo a seguir? Que exemplo? Esse exemplo aqui, ó.
3 x raiz de 2. 3x x mais raiz de 2. Melhor dizendo. Bom, meu Deus, e agora? Será que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui? Ou seja, eu vou repetir tudo isso aqui e fazer o mesmo? Parecido, é parecido. Aqui entraremos num termo muito interessante, chamado conjugado. O que é o conjugado? O conjugado nada mais é do que você ver a equação que está aqui embaixo, ver qual é o seu segundo termo, preste atenção, o segundo termo, e com base nesse segundo termo, você alterar o sinal dele, ou seja, se antes era positivo, vai para negativo, e fazer então o que ferra aqui em cima, a questão de repetir no denominador e no numerador da nova fração e multiplicar pela antiga. Como assim? Assim, ó, x, o que antes era mais, agora é menos, vai ser menos aqui em cima também, então eu estou escrevendo para facilitar, x menos raiz de 2, porque por causa que o 2 era o segundo termo aqui, aí repito aqui em cima também, a mesma coisa que eu repeti aqui embaixo, e multiplica, pronto. Ah, mas tomem cuidado, não façam a besteirinha de dizer, pronto, já que é para multiplicar, então eu vou multiplicar aqui 3x menos raiz de 2. Que é isso, pessoal? Não faça isso não. Por quê? Porque você está literalmente esquecendo de fazer aquela distributiva, ou a distributiva, que eu expliquei lá em cima. A questão de que aqui o 3 estará multiplicando o x, sim, mas também estará multiplicando o 3 raiz, estará também multiplicando raiz de 2, perdão, é porque eu acabo de travar aqui. Ou seja, aqui também vai ter um 3. E como denominador, vai ser o seguinte, vai ser algo parecido, porém um pouquinho maior. Ou seja, esse x vai multiplicar com o x daqui, ou seja, esse x ao quadrado. Esse x vai multiplicar com esse menos raiz de 2, ou seja, ficando menos x raiz de 2. Já esse daqui vai multiplicar por x, ou seja, ficando mais x raiz de 2. E ele vai multiplicar por esse. Lembre-se, a mesma propriedade lá, raiz vezes raiz, se permanece o índice sendo igual, se o índice for igual, claro, nesse sentido, e permanece o índice e multiplica os valores que então estão dentro, ou seja, se antes era 2, vai ser 2 ao quadrado. Aí como a raiz e o índice são iguais, cortam, ficando então 2 mais, aí mais raiz de 2, menos raiz de 2. Esse, como eles são sinais opostos, se cancelam. Ficam assim, então, 2 mais raiz de 2 mais o quadrado de x, perdão. E eles no denominador, gente. Eles no denominador. Enquanto no numerador ficará o então valor que achamos aqui. E pronto. Teoricamente, terminamos. Tudo isso, pessoal, foi visto para somente, claro, relembrar-vos sobre algumas coisas que talvez já saibam e outras para realmente dar como novo mesmo. E, claro, fiz isso tudo nessa aula porque na próxima, ou melhor, nesse vídeo, por causa que na próxima já pretendo entrar com força mesmo na base do pré-cálculo, que são as funções. Então, até a próxima aula. Obrigado, ou melhor, até o próximo vídeo. Eu não gosto de dizer a palavra aula, porque eu não sou professor, então até o próximo vídeo. E cheiro nos seus corações, amo vocês.